Vou colocar aqui compartilhar meu quadro branco, aí eu escrevo as respostas para nós. Exercício de aprendizagem, página 81. Ok? Sobre simbolismo. Nós já falamos de recurso de linguagem literária, né? Sinestesia, aliteração e assonância, que é muito utilizado no simbolismo. O simbolismo é uma linguagem muito musical, né? Então, eu utilizo muito essas figuras sonoras. Eu exploro muito a rima, a literação, a assonância, às vezes até a onomatopeia. Ok? Então, vamos lá. Cadê o quadro branco? Galera, a questão número 1, deve ter alguns colegas aí que me perguntaram sobre o exercício. Achei bacana que eu percebi que estava fazendo, né? A questão número 1, nós temos aí um fragmento do Cruz de Souza, de um dos poemas assim, mais conhecidos dele, né? Violões plangentes, violões que choram. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpios dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices vorazes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Qual característica simbolista se percebe no poema de imediato? Aqui eu tenho o uso da literação, não é? Com o uso da literação, eu consigo muita musicalidade, que é a característica presente aqui nesse poema do Cruz de Souza. Vamos lá? Peraí. Correção das páginas 81. É só 81? Da página 81. Número 1. A principal característica não é essa. Essa é de imediato. A característica mais evidente, então, a característica mais evidente no fragmento de Cruz e Souza é a musicalidade propiciada pela aliteração. Repetição da consoante V. Deixa eu abrir isso aqui. Repetição da consoante V. Ok? Gerando ritmo e ritmo do poema. Número 2. Número 2. Outro poema do Cruz de Souza, né? Claro, Cruz de Souza é a cara do simbolismo. A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música, sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer maravilhosa. Nesses versos, Cruz de Souza utiliza-se de sinestesias. Em que consiste a sinestesia? Ó, a pergunta está aqui, a resposta aqui. Ó. O que é sinestesia, galera? Sinestesia é a fusão dos órgãos dos sentidos. É quando eu misturo os sentidos, certo? Eu falo de cheiro doce, cheiro é com olfato, doce é com gustação, é o paladar, não é? Voz áspera, voz é audição, áspera é tátil. Então, eu misturei os órgãos dos sentidos. Houve uma fusão nos órgãos dos sentidos, ok? Isso é a sinestesia. Mas vamos colocar aqui direitinho o que é. Sinestesia é a figura de linguagem. Sinestesia é a figura de linguagem. Aí, olha aí na sua apostila. Olha aí na página 80. Em que a percepção das impressões sensoriais se dá por meio de 2 ou mais sentidos ao mesmo tempo. E a percepção das impressões sensoriais se dá de 2 ou mais sentidos ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu via o
o canto dos pássaros. Não, eu não via, eu ouvia, não é? Mas eu falo que de onde estávamos, ouvíamos o canto dos pássaros. Víamos o canto dos pássaros. A gente não via. Então, isso também é sinestesia. Letra B. Então, sinestesia é a mistura dos órgãos dos sentidos. Ok? Você tem que saber quais são os órgãos dos sentidos, né? Pode esquecer, não. Letra B perguntou o seguinte, ó. Exemplifique com o texto. Exemplificar a sinestesia. Sinestesia ocorre aqui, ó. No primeiro verso, no primeiro, segundo, o terceiro. O terceiro e quarto é a mesma coisa. A música da morte é nebulosa. Música, audição. Da morte. Morte, nebulosa. Nebulosa é visão. Eu vejo a nuvem nebulosa. Ok? Estranha, imensa, música sombria. Música, audição, sombria, de novo. Né? Sensação visual. Então, vamos lá. Os sentidos, ou seja, a mistura dos sentidos, se dão nos versos. Os seguintes versos. Ó, a música da morte, a nebulosa. A música, eu vou colocar aqui, ó. Sensação, vocês colocam a sensação auditiva. Sensação auditiva. A música da morte, a nebulosa. A nebulosa já é sensação visual. Eu vou ter que colocar isso aqui de negrito, né? Música. Cadê? Não sei bem usar esse trem aqui, cara. Ficou bom com aquele menino. Aquele menino Tarsis. O menino enlouquece a gente com aquele trem que ele faz. Cruz credo. Tá doido. Faz desenho, carrinho pra lá e pra cá. Puxa polida ali, polida aqui. Dou conta não, galera. Eu não sei usar isso aqui direito. Falar com vocês de verdade. Ah, meu pai do céu. Agora o negócio bagunçou tudo. Não vou grifar, não. Agora vocês já sabem que música é que sensação auditiva e nebulosa sensação visual. Nem vou colocar mais nada ali, porque agora a gente tem que fazer outro quadro, hein? Ah, cliquei fora. Odilho. Tá bom. Continua aqui no sombria, que é visual também. Mas, ó, passa a tremer. Tremer, fria, gela. Isso tudo é sensação tátil, ok? Mas hoje é uma mistura, né? Sensação auditiva, visual e tátil também. Não vou colocar mais, não. Porque senão... Questão 3, galera. Leia seguindo o fragmento do poema Arte. De quem? Cruz de Souza. Cláudio Cruz. Busca palavras límpidas e castas, novas e raras, de clarões ruidosos, dentre as ondas mais pródigas, mais vastas, dos sentimentos mais maravilhosos. Enche de estranhas vibrações sonoras a tua estrofe, majestosamente. Põe nela todo o incêndio das auras para torná-la emocional e ardente. Derrama luz e cânticos e poemas no verso e torna-o musical e doce, como se o coração nessas supremas estrofes puro e diluído fosse. Como se fosse o seu coração que você está colocando nas estrofes. Arte. Nós podemos dizer que nós percebemos aqui, ó, que ele está falando arte, a arte de fazer um poema. Então, ele dá uma sequência na tendência parnasiana. Não é? O parnasianismo não consiste em buscar a perfeição formal, a arte pela arte, não é? Descrever, assim, né, altamente descritiva a linguagem do parnasianismo, descrever uma obra de arte, transformando aquilo ali em um poema. Não é? A forma é eleita do parnasianismo. Arte, uma obra de arte, poema. E quando ele fala aqui, olha, dá esse nome para o poema dele, né? Arte, ele está te dando ingredientes, digamos assim, né? De como se fazer um belo poema. Esse poema dele é sobre isso. Tem uma metalinguagem aí? Também.
não é? Então, a metalinguagem é sendo utilizada pelo Cruz de Souza. Busca palavras límpidas e castas, novas e raras, de clarões ruidosos. Clarões ruidosos já é uma sinestesia, não é? Clarões eu percebo com a sensação visual. Ruidoso já é sensação auditiva. Então, houve aí uma fusão dos órgãos dos sentidos, uma mistura, não é? Clarões ruidosos, dentre as ondas mais pródigas, mais vastas, dos sentimentos mais maravilhosos. Dos sentimentos mais maravilhosos. Houve aqui uma repetição de uma consoante bilabial. Bilabial porque eu uso os dois lábios para poder formá-la. Por que eu estou falando que ela é bilabial? Porque é mais fácil de ser percebida. O M. Sentimentos mais maravilhosos. Sentimentos mais maravilhosos. É mais fácil de ser percebida. As consoantes bilabiais são mais fáceis de ser percebidas. Diferente, por exemplo, do F ou do V. Não que seja difícil perceber a sonoridade de F e V, porque elas são, o nome delas é fricativas, né? Porque ela faz um assovio, né? F. Ok? Mas aqui é muito fácil perceber, né? Os sentimentos mais maravilhosos, ele usou sinestesia. Enche de estranhas vibrações sonoras. Vibrações sonoras, nós já temos outra sinestesia. Vibração é tátil, sensação tátil. Sonora é sensação auditiva. Ok? A tua estrofe majestosamente. Põe nela todo o incêndio das auras para torná-la emocional e ardente. Põe nela todo o fogo que queima as almas, todo o incêndio das almas, uma linguagem grandiloquente, né? Uma linguagem muito rica, cheia de significados. Eu gosto bastante do simbolismo. Linguagem da música. Derrama luz e cânticos e poemas no verso e torna musical e doce. Derrama luz e cânticos. Quando ele fala derrama luz e cântico, ele está fazendo uma menção à religiosidade. Né? Cânticos. Cântico é coisa de igreja. Né? E nós já vimos que tem essa presença marcante do uso de palavras e objetos que remetem à religiosidade. Okay? É o primeiro livro que ele escreveu, o livro mais famoso dele, né, que é o livro de poemas, chama Missal. Missal, que é negócio que o padre celebra a missa. Não é? Entende? Aquele livrão vermelho. Como se torna musical e doce, como se o coração nessas supremas estrofes puro e diluído fosse. Ou seja, ele está falando que você escrever com a alma, com o fogo que queima as almas, com o coração, com a docilidade do coração, com a pureza do sentimento que vem do coração. E aí você vai ter uma obra de arte. Bacana. A poesia interminável de Cruz de Souza. Os versos de Cruz de Souza abordam alguns elementos essenciais para se criar um poema simbolista. Quais seriam esses ingredientes indispensáveis, gente? Quais são os ingredientes indispensáveis dos quais ele falou aqui na poesia dele? Primeiro, a busca incansável por falar assim, de sugestão, pela sugestão, né? A busca incansável da sugestão sonora. Eu escrevi característica errada lá em cima, mas vai ficar, tá? Porque de mexer agora. Então vamos lá. Maria, Oi, amada. o que seria essa sugestão que você está falando? Sugestão sonora? Uhum. Sugestão sonora porque ele utiliza as figuras de linguagem que são figuras sonoras, né? A sinestesia, a aliteração. Como nós vimos a sinestesia aqui logo no começo que a gente começou a ler, que eu falei para vocês, ó, clarões ruidosos. Isso é uma sugestão sonora, usando sinestesia, né? A fusão dos órgãos dos sentidos. Clarões, sensação visual. Ruidosas, é sensação auditiva. Depois ele se vale de mais vastas dos sentimentos mais maravilhosos. A literação, né? A musicalidade presente aí, ingredientes do simbolismo, né? Sinestesia, a literação, que formam a musicalidade, não é? Então, olha, os ingredientes que podem ser percebidos aí, né? São versos metalinguísticos. Os ingredientes percebidos, vou colocar aqui, nos versos metalinguísticos do poema de Cruz de Souza, os ingredientes percebidos nos versos metalinguísticos. Por que é verso metalinguístico? Porque ele está fazendo um poema
com a intenção de ensinar o leitor, né, o seu interlocutor aí, a fazer poema. A fazer um poema que seja uma obra de arte. Poema chama arte. Né? Como é que faz? Ó, busca palavras límpidas e castas, novas e raras, de clarões ruidosos. O que ele quer dizer com essa sinestesia de clarões ruidosos? Palavras que causam impacto na poesia. Entende? Dentre as ondas mais pródigas, mais vastas, dos sentimentos mais maravilhosos. Então, onde você vai procurar essas palavras mais raras, mais límpidas, mais castas? Nos seus sentimentos, nos mais belos sentimentos que você tem. Lá no fundo da sua alma. Entendeu? Ele está ensinando a fazer um poema. É um poema que fala do ato de fazer poema. Isso é a metalinguagem. Né? Então, os ingredientes aí recebidos nesse poema metalinguístico são a busca incansável, a busca incansável pela sugestão sonora das palavras, sugestão sonora a partir do uso da literação, com mais maravilhosos, com sentimentos mais maravilhosos, o uso da sinestesia com os clarões ruidosos, certo? Sugestão sonora, sim. Eu vou colocar aqui para vocês. Do M em sentimentos mais maravilhosos. Esse ficou maravilhoso, né? Maravilhosos. Sentimentos mais maravilhosos. Mas o que ele usa aqui? E a sinestesia. E a sinestesia nos... Não são nos versos, né? Na expressão. Na expressão. Clarões ruidosos. Deixa eu ver se tem outro aqui. Clarões ruidosos. E no adjetivo musical e doce. Mas aí já não é mais expressão. E no adjetivo musical e doce. Deixa de pão assando aqui com o meu nariz. Acordo faminto, credo. Em sentimentos mais maravilhosos tem a sugestão sonora, que é a sinestesia, e a literação, e a sinestesia, clarões ruidosos no adjetivo musical e no adjetivo doce, que ele fala aqui, olha. Derrama luz e cânticos e poemas no verso e torna musical e doce. Musical, sensação auditiva. E doce, sensação gustativa, paladar. Não é? Então, houve a sinestesia. Peraí, isso é uma busca sensacional para a sugestão sonora. Da literação. Tá bem explicadinho aqui para quem me perguntou aí. Do M, em sentimentos mais maravilhosos. Sim, galera. Aí, além dessas características, desses ingredientes que ele nos fala na sua receita de fazer poema, de fazer arte, né? Receita, porque ele usou ingredientes é para receita. Nós temos as figuras que nós falamos, que nós conhecemos agora, né? Que vocês já conhecem, né? Que vocês só rememoraram, sinestesia e literação, mas nós temos como se fosse uma atmosfera hiperbólica criada pelo escritor. A hipérbole, porque é um exagero. Olha aqui, como ele fala assim, maravilhosos é o hiperbólico, é um adjetivo hiperbólico. Incêndio, ardente, supremo, todas essas palavras indicam a atmosfera hiperbólica. Eu vou colocar isso aqui. Há também uma atmosfera hiperbólica, porque nós estamos falando de figura de linguagem. A hipérbole é uma figura de linguagem. E quando ele cria essa atmosfera hiperbólica, ele também dá uma grandeza maior para a poesia dele. Né? Agiganta, um dimensionamento muito maior. Há também uma atmosfera hiperbólica, atmosfera emocional, né? Que eu tenho que colocar aqui, porque é muita emoção que ele está falando. Uma atmosfera emocional hiperbólica que se irradia com as palavras. Incêndio, maravilhoso, maravilhosos. Incêndio.
Maravilhosos, incêndio, o que mais que fala aqui? Ardente, supremo. Ardente, só mais. E supremo, supremas. Isso, ó. E tem muitas sugestões sonoras mesmo. Questão 4. Leia os seguintes versos do poema A Catedral. Gente, muito engraçado. Um aluno da terceira série, aluno aplicadíssimo, né? Aluno que gosta da literatura, né? Gosta da literatura e ama a professora, que é a menina ali. Lucas Terra. O Lucas Terra, né? No começo do ano, lembra que eu contei pra vocês? Em março, assim, ele mandou uma mensagem assim: nossa, Maria, me ajuda nesse poema aqui, a gente não tinha entrado em pandemia, né? Esse poema seu cai em tudo quanto há. Fui fazer uma prova, esse poema caiu. Qual poema? O Esmalha. Tá aí na sua página 82, do Afonso Guimarães. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Aí eu falei, cai, porque é uma linguagem muito simbólica. Né? Tá falando da loucura da Esmalha. Né? E o simbolismo faz isso. Ele explora esses recônditos da mente humana. Ok? Aí ele mandou mensagem para mim essa semana de novo. Ele fez o simulado de terceiro ano sábado. Falou comigo assim, credo, esse poema cai em tudo mesmo, hein? Ele mandou o poema de novo, caiu em outro simulado que ele está fazendo. Então, por isso que é bom a gente esmiuçar esses poemas do simbolismo, para que fique na mente de vocês, para que vocês depois, quando batam o olho, vocês vão saber qual que é a característica, qual que é a corrente literária, o que visava esse poeta com isso aí, né? Para vocês já ficarem atentos, que isso vai ter uma recorrência muito grande do mesmo poema, por exemplo. E aí você não precisa ficar analisando toda vez, né? De acordo com o contexto da questão, você já vai saber. É por isso que eu gosto de esmiuçar essas questões abertas. E ensino médio é muita questão fechada, e aí você, às vezes, não raciocina, não é? E quando a questão aberta põe para você fazer inferência, né, deduzir sobre o poema, aí você analisa com mais afinco, tá? Por isso que eu gosto de ficar esmiuçando isso aqui. Leia os seguintes versos do poema A Catedral, do Afonso Guimarães. Entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos, desculpa. Pobre Afonso, pobre Afonso. Aqui nós podemos dizer que nós temos um poema meio autobiográfico, né? Porque ele põe o próprio nome, né? Igual aquele poema do Drummond, que vocês leram lá no 8º ano comigo, A Rosa do Povo, né? Quando eu nasci, o anjo torto disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Vai ser o contrário, né, Carlos? A crítica acha que o poema é um tanto quanto autobiográfico, né? Porque são 7 estrofes que ele vai falando das fases da vida dele e condiz muito com o poeta, né? Que é assim, tanto quanto retraído. E ela ainda coloca o nome dele no poema, então a gente pode dizer que é um tanto quanto autobiográfico. Lindo esses versos, lindos esses versos do poema Catedral, né, gente? De brumas ao longe surge a aurora. E a lina é referente a vidro, ebúrnea, lisa como marfim. Então, quando ele fala assim, a catedral ebúrnea do meu sonho, catedral perfeita, sem nenhum defeito. Lúgubres, tristes, fúnebres. Responsos são os versículos rezados ou cantados, né? Aí nós temos uma característica do simbolismo de ser voltado para a religiosidade. Ok? Instrução. O movimento simbolista foi sintetizado pelo poeta Paulo Leminski em seu livro Negro Branco, dedicado a Cruz de Souza. Leia a seguir um fragmento da obra para responder as questões 5 e 6. O Paulo Leminski Filho, gente, um poeta, escritor, ele escrevia assim, muitas gírias, uma linguagem bastante prende o leitor, né? Uma linguagem que enreda o leitor, né? Com muita gíria, muito palavrão, mas tudo muito bem trabalhado, sabe? Ele é um escritor, foi um escritor contemporâneo, né? Nasceu na década de 40, faleceu na década de 80. Então, um escritor contemporâneo. Bastante bacana algumas obras dele. E ele escreveu um livro, O Negro Branco, que é referente a Cruz de Souza. Que vocês sabem que o Cruz de Souza é negro e ele tinha assim, um fascínio por tudo que era branco, por brancura, por alvura, por coisa, neve, véu, tudo que lembra a cor branca. Esse zoom já quer fechar na nossa cara, me ajuda aí. Então, ele escreveu esse livro Negro Branco, tá aqui, tá na mídia. A obra poética Cruz de Souza é explorada nesse livro de Leminski, que faz uma excelente síntese do movimento simbolista. Tá certo? Tá aqui, ó, Cruz de Souza.
As frígidas construções parnasianas, Bilac e Raimundo Correia, eram mal assombradas, ou bem assombradas, pelo fantasma de um superego saído das artes plásticas. Quadros de uma exposição, retratos do artista enquanto pintor, escultor, arquiteto, ourives, artesão. O simbolismo mudou de sentido, de olho para o ouvido, do olho para o ouvido. Porque isso é a linguagem da música. Tá vendo? O que é que o Paulo Leminski nos fala? Nunca foi tão funda a saudade da poesia pela música perdida quanto no simbolismo. O poeta simbolista é o músico, músico de palavras, de sílabas, de vogais e consoantes. Seus poemas, baladas, sonatas, sinfonia. Cruz de Souza é um sonoplasta. Desde a inaugural antífona, abrindo os broquéis com seu espantoso ABC, anagramatizando nas iniciais dos adjetivos atribuídos a formas, ou formas alvas, brancas, formas claras. O seu ABC, porque ele usa ABC, alvas, brancas, claras. Tudo para falar de formas que lembram cor clara, tons claros. Não é? É bastante bacana esse livro do Paulo Leminski. Resume as características do estilo simbolista mencionadas no texto de Leminski. Agora nós vamos falar das características que foram mencionadas aqui no texto. Então, veja bem, a primeira característica mencionada no texto dele aqui, que nós podemos ver, a partir das palavras brumas, é esse apego, né? As palavras, não só brancas, as palavras que lembram coisa vaga, né? De nebulosidade, de brumas, certo? Então, a primeira característica simbolista é apresentada logo nessa palavra brumas. O simbolismo, ele busca fugir da transparência, né? Evita a transparência. É o culto do oculto. O parnasianismo era o culto da forma, né? Agora, o simbolismo é o culto do oculto. Ele foge à transparência, né? Culto das ideias vagas, né? Prefere sugerir, né? Desde cabe ao leitor deduzir. Neblina, névoa. Então, vamos lá. A primeira, está falando aí do poema característica. Está falando da característica encontrada no excerto do Paulo Leminski. Aqui. A primeira característica é apresentada aqui no primeiro verso, né, galera? As frígidas construções parnasianas eram mal assombradas pelo fantasma do superego, sair das artes plásticas. Mas qual que é a característica? Peraí. Resumo as características simbolistas mencionadas no texto de Leminski. Tá. As características encontradas no texto de Leminski, isso aqui vai entender. As características encontradas no texto de Leminski, no texto de Leminski. No texto de Leminski nós podemos encontrar a musicalidade, principalmente, né? Porque ele fala que o poeta é um sonoplasta. Né? O que mais fala aqui? No texto de Leminski fica evidente a característica musicalidade. Ele, o poeta simbolista, volta. A música que ele fala aqui, nunca foi tão funda a saudade da poesia pela música perdida quanto do simbolismo. O poeta simbolista é um músico de palavras, de vogais e consoantes. O simbolismo mudou o sentido do olho para o ouvido. Para ele participar é um músico que mudou o sentido da poesia. Vou colocar aqui,
No texto de Leminski fica evidente a característica da musicalidade presente nas falas do autor. Para ele, o poeta simbolista é um músico que mudou o sentido da poesia, do olho para o ouvido. Peraí, tem mais uma coisa que eu vou perguntar. O que é? Nunca foi tão funda a saudade da poesia pela música perdida quanto no simbolismo. Não, é isso mesmo. É isso aí, galera. Agora a questão B. Little B. Aqui. A letra B perguntou o seguinte: o parnasianismo é citado no trecho como um estilo que cultuou valores estéticos divergentes daqueles eleitos pelo simbolismo. Cultuou valores estéticos divergentes, é claro. Nós sabemos que o parnasianismo tinha o culto da forma, não é? Escreva um parágrafo explicitando essa divergência. Qual é a diferença do simbolismo para o parnasianismo, né? Essa aqui é a pergunta. Ó, ao passo que o parnasianismo cultuava-se a forma, ao passo que no parnasianismo cultuava-se a forma, ao passo que no parnasianismo cultuava-se a forma com esmero e muito trabalho, que nada era dom. O simbolismo, trabalho, sendo o poeta um artesão ourives. O simbolismo, ao passo que no parnasianismo cultuava-se a forma com esmero e muito trabalho, sendo poeta um ourives, o simbolismo cultua o vago. A linguagem é sugestiva. Cultua-se o vago. Culto do oculto. Simbolismo cultua o vago. A linguagem é sugestiva. O chamado culto do oculto. E o poeta, tendo o poeta como o decifrador de hieróglifos. Então, ó, o parnasianismo mostrava aos olhos a bela forma. E o simbolismo lança aos ouvidos. Ai, vou ter que puxar esse aqui em cima da outra atividade aqui, ó. Vocês já copiaram? Vai ficar muito lá embaixo. O parnasianismo mostrava aos olhos a bela forma. E o simbolismo lança aos ouvidos